Boa noite, meus amigos, minhas amigas aí de todo o Brasil, né? Quem fala aqui é Luciano Melo, canal do Luciano Tricolor. Mais um vídeo aí, mais um pós-jogo desse Fluminense 1, Juventude 1, Fluminense 1, lá no Alfredo Jaconi, já que o Fluminense não consegue vencer nunca o Juventude lá no Alfredo Jaconi, né? Só teve uma vitória lá em 2005, olha quanto tempo. E estamos aqui, né, para contar essa historiazinha desse jogo aí que pretendíamos, né, vir de lá com os 3 pontos, mas infelizmente, né, do jeito que o nosso time está jogando, está difícil conquistar 3 pontos aí, principalmente fora de casa. Mas aí, lembrando você aí, né, se inscreva no canal, deixa o teu like, ative o sininho para as notificações, né, compartilhe esse vídeo aí com mais amigos aí, para dar uma alavancada no trabalho do amigo aqui. E o importante, deixa o teu comentário aí, deixa a tua opinião, né? Deixa a tua pergunta, fale o que você achou dessa partida aí. Mas vamos para o pós-jogo, vamos para o vídeo, deixa de enrolação, vamos para a partida, né? O Fluminense que começou com Fábio, Samuel Xavier, né? Thiago Silva, Freitas e Fuentes. O meio de campo ele fez uma trinca com 3 volantes ali, com Martinelli, Hércules e o Nonato, né? E à frente o Kevin Serna, Everaldo e o nosso grande Dion Arias, né? Nosso time veio assim porque não teve a presença do Ganso, que não estava se sentindo muito bem, né? Mas aí o time continuou mais ou menos o mesmo, né? E a primeira etapa, né, meus amigos, começou com o time do Fluminense pressionando o adversário, aquele controle de bola, mas aquele controle que todos nós já sabemos. Qual é o controle de bola do Fluminense quando tem um controle de bola? É apenas toque na defesa, entre os seus zagueiros, entre o seu goleiro, entre os seus laterais. Aí vai no cabeça de área, vai no Martinelli, vai no Hércules, volta para o Thiago Silva, vai no Fuentes, vai no Fábio. Esse é o controle de bola do Fluminense. Por que entra técnico, sai técnico e não consegue fazer um controle de bola na linha ofensiva? Por que não conseguem fazer uma marcação-pressão? Será que é difícil isso? Será que é impossível para os técnicos que treinam o Fluminense fazer isso? Porque a gente não vê, a gente vê o Fluminense sempre quando tem a marcação longe, marcação do meio para trás, e contra um time desse, né? Um time que no momento, na atual temporada, o time do Juventude está limitado por baixo, não menosprezando o adversário, mas pelas atuações do adversário. Por que não procurar o gol a todo momento, desde o primeiro segundo de jogo? Fica difícil você conseguir 3 pontos com um time que não tem ambição, que não tem vontade, né, de ganhar o jogo. Não é, meus amigos? Fica difícil você querer fazer um gol num time que só quer tocar bola entre os zagueiros, entre os laterais. Aí um jogo desse contra o Juventude, por mais que seja no Alfredo Jaconi, acho eu, minha opinião, o Fluminense é time grande, é time gigante. Tem que ir para vencer, não é ir para empatar, não é ir para... A gente não consegue ganhar lá, como ouvi alguns colegas aí falando, né? A gente vai para a altitude do Alfredo Jaconi. É mais um estresse na cabeça dos jogadores do Fluminense. É a altitude, e agora a altitude no Alfredo Jaconi. O Alfredo Jaconi parece que tem altitude, o Fluminense não consegue ganhar lá. Mas voltando ao assunto aqui de
pressão, né? O Fluminense não consegue marcar pressão. É controle de jogo do meio para trás. Né? Controle de jogo do meio para trás. Não teve nada no primeiro tempo, apenas controle de bola do Fluminense. Chegava na frente do gol, não conseguia finalizar. Quando tinha alguma finalização, esbarrava na mediocridade, na falta de qualidade, principalmente do Everaldo, que, na minha opinião, não tem condição de vestir a camisa do Fluminense, e principalmente a camisa 9. Principalmente a camisa 9 do Fluminense. Não tem condição. Termina o primeiro tempo com um placar de 0-0. Vamos para a segunda etapa. Segunda etapa, o time do Juventude veio com um pouco mais de ambição. Por quê? O Fluminense teve o controle do jogo no primeiro tempo, não fez nada. No segundo tempo, vamos atacar, precisamos dar uma resposta ao nosso torcedor. E o Juventude veio para cima. Juventude veio para cima, tentando daqui, tentando dali, já que o Fluminense não conseguia chegar ao seu goleiro, né? Dar um susto no goleiro, apenas deu um chute do Everaldo na primeira etapa, que o goleiro conseguiu colocar para escanteio. No segundo tempo teve uma ou duas oportunidades também com o Everaldo, perdeu um gol que centroavante nenhum perde, de cabeça, livre, na pequena área no segundo pau, num cruzamento do Kevin Serra. O Fluminense também foi, assim, prejudicado em termos pela arbitragem, né? Uma falta que nem o juiz marcou, a falta que houve, e, minha opinião, seria para cartão vermelho pelo estrago que fez, né? Na canela do Kevin Serra, seria para cartão vermelho direto. E acabou não acontecendo. Mas mesmo assim, aos 9 minutos, né, minha gente, o Juventude, batendo ali, conseguiu o seu gol. Num chute de fora da área, a bola desviou no Freitas, que, na minha opinião, acho que a bola ia até para fora. Desviou, tirou o Fábio do lance. Entrou no gol 1-0 Juventude. E eu não entendo, meus amigos, que sempre o Fluminense não consegue ganhar o jogo. Quando toma um gol, o Fluminense toma as rédeas da partida querendo jogar. Mas por que não toma as rédeas da partida querendo jogar no início do jogo? Aí, aos 9 minutos, o Juventude faz um gol. Aos 12 minutos, 3 minutos após, o Fluminense consegue o empate. Por que não tentou isso desde o primeiro minuto do jogo? Falta de ambição, falta de vontade, achando que pode fazer o gol a hora que quer. Será que isso? Não é. Porque o time só sabe tocar a bola lá atrás, o time fica lá, toca para trás, toca no lateral, toca no goleiro. E isso deixa a torcida irritada. Por que o Fluminense ganha, o Fluminense empata, o Fluminense perde e o torcedor continua criticando a equipe? Por quê? Porque na última coletiva o Renato falou que a gente está na parte de cima da tabela, a gente está classificado na Copa do Brasil, a gente está bem na Sul-Americana, classificação encaminhada, e o torcedor está reclamando. O torcedor está reclamando porque não vê espírito de luta, de vontade no time para querer ganhar os jogos. E principalmente, ultimamente, o Fluminense tem jogado com times tecnicamente muito fracos, muito abaixo do seu nível, principalmente financeiramente, né? Que sempre quando é perguntado, os treinadores que passam pelo Fluminense falam de condição financeira, que o Palmeiras tem uma condição melhor, que o Flamengo tem uma condição melhor. A Aparecidense tem condição melhor que o Fluminense ou igual? Os 3 times da Sul-Americana têm condição financeira igual ou melhor que o Fluminense?
O Juventude tem. Então, essa tese aí de os treinadores falar que condição financeira de alguns times prevalece, não prevalece. Prevalece é dentro de campo, é os 11, é futebol, é garra, é vontade. Jogando desse jeito, minha gente, fica difícil. Time sem vontade. Time que parece que não quer ganhar os jogos, principalmente quando joga fora. O time não consegue ter uma atuação nem dentro de casa nem fora, uma atuação que ele consiga passar para o seu torcedor. Aqui é o Fluminense, aqui é o time de guerreiro. O time não tem essa ambição, o time não consegue passar isso para o seu torcedor. E aí, o Renato Gaúcho fica criticando o torcedor, que o torcedor está indo para o estádio para vaiar. Se não fosse para... Se o time estivesse apresentando um futebol que convencesse o torcedor, te garanto que colocava 50 mil, colocava 40 mil. Aí coloca 15, coloca 20, fica reclamando que o torcedor não comparece ao estádio. Mas não comparece por quê? O time está apresentando futebol para fazer o torcedor comparecer ao estádio? Complicado, né? E aí o Fluminense, depois de 3 minutos, consegue empatar o jogo. E aí? Será que é falta de vontade de ganhar? Vai lá para o Alfredo Jaconi e achar que empatou o jogo, tá tudo tranquilo, mil maravilhas. Viemos para cá, a gente nunca conseguiu ganhar. Hoje a gente conseguiu um grande empate. Não, não é grande empate, não. E é o que eles sempre falam, vamos continuar trabalhando. Não, continuar trabalhando, todos eles trabalham. Todos trabalham, tem que trabalhar mais, tem que trabalhar diferente para conseguir o resultado. E aí, né, o Fluminense ainda foi, não sei se beneficiado, né, mas deu uma sorte muito grande, né, no final aí do segundo tempo, quando o seu atacante foi disputar uma bola lá, o Thiago Silva cortou, a bola pegou no braço dele, ele conseguiu levar vantagem na jogada, o Samuel Xavier veio, fez uma falta providencial, porque ele ia entrar na cara do gol, e aí Samuel Xavier, cartão vermelho, expulso direto. Pá daqui, pá dali, pá, aquela confusão toda, o VAR chamou, possível toque de mão, né, na jogada junto ao Thiago Silva, e ainda bem que o VAR interviu nessa jogada. Bateu no braço do jogador, que levou a vantagem, né, com a procedência da jogada, ele conseguiu levar vantagem na jogada, anulou a expulsão, chamou o Samuel Xavier de volta, que já estava até no vestiário, e o jogo voltou ao normal. Mas o Renato hoje, nas suas modificações, foi muito infeliz. Ele tirou o Nonato, tirou o Kevin Serna, que talvez sim, pelo estrago que ele sofreu na canela, poderia ter saído, mas ele abriu o meio de campo, ele tirou o Nonato, ele botou 2 garotos, né, novos para jogar. Ele tinha um Lescano, por que não colocou o Lescano, que está vindo jogar sempre? Ele colocou o Riquelme, que está parado, está afastado há mais de mês, vem de lesão. Meus amigos, difícil essas substituições aí. Me tira o Everaldo, me bota o Renato Augusto. Tira o 0 cortado ao meio, colocou o -1. Porque os dois é a mesma coisa de nada, não tem condições de vestir a camisa do Fluminense. Por que de centroavante não coloca outro garoto lá da base? Então, se ele já tinha colocado 2, colocava o Kelvin. Tanque. Seria muito melhor que o Everaldo, que o Renato Augusto, que o cara não consegue fazer um gol, não consegue fazer uma jogada, não consegue fazer uma proteção de jogada. E aí a gente tem que ficar encarando o Renato
O Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, com as suas declarações, irritadinho com a torcida. Irritadinho com a torcida porque a torcida está criticando. Se está criticando é porque as coisas não estão andando. E aí ele me entra com o Everaldo, ele me entra com o Renato Augusto. Complicado. Que ele não tenha peças, que ele olhe para o banco e não tenha peças, mas coloca peças convincentes que ele sabe que pode produzir alguma coisa, né? Ficar querendo dar moral a jogador, igual ele falou da outra vez. O Everaldo perdeu o pênalti, não tinha que tirar, que tinha que dar moral. Não tem que dar moral a ninguém, tem que botar para jogar quem tem condição de jogar e acabou. E com isso, minha gente, fica essa irritação de nós, torcedores, com esse time do Fluminense, que é difícil. Tá difícil de aturar. Tá difícil de aturar. Mas aí, deixa o que você acha dessa análise aí, desse comentário do jogo. Fala o que você achou. Comenta aí. Deixa o teu like. Teu like ó, é muito importante. Compartilha esse vídeo para mais pessoas, para a gente alcançar mais colegas aí. Fala da onde você está falando. Ative o sininho e se inscreve no canal para ficar legal.